Tu sabe que quando você casa, você paga, né? Sim. Que casamento você paga. Paga pra casar, paga pra manter casamento e se morrer você paga pra enterrar. Casamento é caro. E quanto melhor for a mulher ou o homem, mais caro ainda. Por que as pessoas erram? Porque o casamento também é uma mercadoria. Quando você chega no supermercado, primeira coisa, você não pode levar para casa coisas que as pessoas falam que parecem com você. Porque nem tudo que parece com você te completa. Eu peguei. Segunda coisa, você tem que olhar lá o prazo de validade. Porque todo produto tem um prazo de validade. Tem um prazo de validade. Às vezes as pessoas estão levando para casa coisa que já está vencida. Um sentimento que ele amou lá no passado, mas hoje não ama mais. Terceira coisa, toda vez que você vai levar um produto para casa, terceira coisa que você tem que olhar, o preço. Quanto custa? Você tá aí, varão? Você tá aí? Tem um preço ali, mano. Tem o preço. Você tá disposto a pagar isso, cara? Porque quando ela fica nervosa, ela fica cega. Você tá disposto a pagar isso? Ele não gosta de trabalhar. Você tá disposto a pagar? Tem um preço. Porque depois que você passa no caixa, não tem devolução não, mano. Entende? Então, são coisas a serem observadas, só que as pessoas estão tão cegas. Porque a paixão não pode ser mais profunda do que o amor. Porque a paixão te cega, o amor é uma luz que ilumina. Uau. A paixão é passageira. É isso aí, o amor duradouro, ele permanece. Não tem data de validade. Por isso que algumas pessoas casam e o casamento termina rápido. Porque eles não casaram por amor, casaram por paixão. E às vezes as pessoas não têm nada. Tá lá, 70 anos de casado, porque não casaram por paixão, casaram por amor. Desculpa. Qual foi o mandamento das mulheres para o marido? Mulheres, sejais submissas aos maridos. Qual foi o mandamento dos maridos para as mulheres? Amai vossas esposas. Então, peraí. Por que a mulher não se submete? Porque o marido não ama. Porque o amor é uma semente e a submissão a colheita. Boa. Se eu quero colher a submissão da minha esposa, eu preciso que vocês não estão aqui. Boa. Eu tenho que plantar a semente do amor. E outra, por que muitas mulheres têm dificuldade de submeter? Porque elas não entendem que submissão não é ser capacho. Submissão é assumir a missão. Meu Deus. É tudo semente, cara. Submissão é assumir o posto. Por que algumas mulheres têm dificuldade no casamento? Quando uma pessoa vai para o hospital, que ela está no leito, a primeira coisa que o médico procura dela, sabe o que é? O acesso. Boa. Você tá aí? Sim. Por que o médico procura o acesso? Porque depois que quando ele for dar um remédio, ele não precisa mais ficar furando o cara aqui. Ele vai diretamente. Você tá aí? Ele vai lá no acesso. Uau. Por que muitas mulheres não entenderam e ela fica furando o marido todo dia, querendo mudar ele a ferro e fogo? Porque elas ainda não encontraram o acesso. Porque o dia que ela encontrar o acesso, se ela quiser corrigir ele, ela vai no acesso. Se ela quiser aconselhar ele, ela vai no acesso. Se ela quiser direcionar ele, ela vai no acesso. Senão ela só vai ficar gerando irritabilidade e nunca vai mudar o cara. Existe um acesso, irmão. Por isso que quando Deus quer nos tocar, tem um acesso. Ele vai no acesso. Quando Deus quer atrair a sua fé, ele usa um processo. Quando Deus quer atrair você, ele vai usar a dor. A dor é o agente de Deus, mano. Quando você machuca, a primeira pessoa que você lembra? Deus. Porque só ele pode te aliviar de dores. A dor te empurra para Deus. A dor faz você aproximar dele. Entende? Então, toda vez que você alimenta a sua dor, você deixa de viver um propósito. Mas toda vez que você vive um propósito, o Deus do propósito cura você de todas as dores. André, é impossível crescer sem dor. Qual o problema dessa geração? Que eles querem crescer no conforto. E não existe crescimento confortável. Todo crescimento gera dor. Se você não está pronto para sentir dor, você também não está preparado para crescer. Existe um crescimento na dor. Por isso que grandes líderes são gerados no ventre da dor. A dor é o maior sinal que você está vivo. O tamanho da sua dor revela o tamanho do seu ministério. Meu Deus. Revela o tamanho do seu propósito.
Quanto mais dor você sente, mais resposta você dá. Quanto mais dor você sente, mais perto de Deus você chega. A dor te ativa. A dor te ativa. Lembra de Moisés? Moisés. Moisés tinha uma mania feia de ferir as coisas. Não sei se você sabe. Sim. Moisés feriu o mar. Moisés feriu um egípcio. E Moisés feriu a rocha. Vou repetir. Feriu o mar. Moisés feriu o mar. Moisés feriu o egípcio. E Moisés feriu uma rocha. André, talvez nem era pra falar isso, mas eu vou falar. Todas as vezes que você vê alguém ferindo alguém, é porque tem uma ferida aberta dentro dele. Feridos ferem. Feridos ferem. Toda pessoa ferida fere pessoa. Toda pessoa machucada machuca a pessoa. Toda pessoa frustrada frustra uma outra pessoa. Mas toda pessoa sarada. Sara. Uau. Você tem que ser sarado pra você sarar. Porque a área que você mais sofre é a área que Deus mais te usa. Deus mais te usa. O grande médico de hoje foi o grande paciente de ontem. Sim. Tem gente querendo curar feridas profundas, mas não sabe lidar nem com ferimentos rasos. Como é que você quer tocar em ferimentos profundos se você não sabe lidar com seus ferimentos rasos? Você ainda está lambendo feridas passadas. Você ainda está conectado com quem te feriu, quando na verdade deveria celebrar aquele que já te curou. Porque para Deus, a cicatriz vale mais que diploma. O diploma fala do que você conquistou e a cicatriz fala daquilo que você suportou. A cicatriz é uma das maiores vitórias que temos, porque a cicatriz não fala para onde você está indo, a cicatriz fala de onde você está vindo. A cicatriz revela que você está vivo. A cicatriz fala que quem te feriu não foi maior do que quem pode te sarar. Para você vir para cá, você trouxe os seus diplomas? Não. Você não carrega diploma, Carrega. mas aonde você vai carregar. As suas marcas. Eu fui marcado, eu tenho marcas. Você tá aí? Por isso que quando Jesus ressuscitou, a primeira coisa que ele mostrou não foi um diploma de ressurreição. Foi as marcas. Eles não estão aqui. Ou seja, você convence mais com as suas marcas do que com seus diplomas. Uau. Ele estava mostrando, quem me ressuscitou é mais forte do que quem me feriu. Só que hoje as pessoas estão querendo mostrar mais as feridas, as marcas, os diplomas do que as feridas, do que as marcas. Aí o Moisés feriu a rocha. Deus não mandou ele ferir a rocha. Deus mandou ele falar com a rocha. Qual o problema? É que ele tinha um cajado na mão, mas não tinha aquele equilíbrio na mente. Cajado na mão e mente desequilibrada. Desequilibrado. Deus não mandou ele bater na rocha, Deus mandou ele falar. Sabe por que ele feriu? Porque da outra vez deu certo. E esse é o nosso problema, que a gente ama fazer o que está dando certo. E o segredo não é fazer o que está dando certo, o segredo é fazer o que é certo. Existe uma grande diferença. É porque você pode estar fazendo o que está dando certo, todo mundo bebeu água, não bebeu? Bebeu. Todo mundo gostou, não gostou? Mas Deus reprovou. Porque você pode estar agradando todo mundo, menos a Deus. Todo mundo pode estar te aplaudindo, menos Deus. E o importante é agradar a Deus, né? Quando ele feriu a rocha, essa rocha tem um detalhe lindo, hein? Que ele bateu nela por fora, mas não secou a fonte que estava lá dentro. E vai ter gente que só vai ser ativada depois de uma pancada. Estão te batendo, mas não vai te matar. Como é que pode a madeira ferir a rocha? Era o contrário. Era pra vocês não estão... Oh my God. Uau. Oh my God. Depois da pancada você vai Produzir. produzir. Quanto mais te batem, mais você produz. Quanto mais Moisés batia na rocha, mais água saía. Porque as pancadas é um meio que Deus está utilizando para ativar alguma coisa que estava travada em você. Deus está usando essas pancadas só para liberar a vida que está aí dentro. Existe um dom dentro de você. Deus está usando alguma pancada para ativar isso aí. Moisés bateu nela por fora, mas não secou a fonte que estava lá dentro.